Você sabe o que realmente aconteceu na cruz? Porque não foi apenas a morte de Jesus. Muitas pessoas, elas têm isso na sua cabeça, que foi apenas o momento em que Jesus se entrega e morre na cruz do Calvário. Mas é muito mais do que apenas uma morte de Cristo. Ele não morreu por acaso, nem por uma injustiça humana. Isso também é algo que as pessoas têm em suas mentes, em pensar que Cristo, ele morre por uma injustiça cometida pelos judeus. Na verdade, não. A cruz, ela já estava programada, preparada para que acontecesse daquela forma. Jesus, ele não é pego de surpresa quando ele morre. Ela não é um acidente. Nós podemos ver isso até quando Pedro vai repreender Jesus, quando Jesus diz, eu serei entregue, eu serei morto, Pedro, ele repreende Jesus dizendo, não, de modo nenhum isso acontecerá, eu jamais permitirei que isso acontecesse. Jesus logo repreende Pedro, dizendo para ele, arreda de mim, Satanás, porque isso já está determinado, isso já está pré-determinado para que acontecesse. A cruz, ela não foi um acidente, ela não aconteceu por acaso, de forma nenhuma. A cruz, ela foi um plano de salvação. Em Atos 2:23, nós vamos ver que sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, Deus, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Ninguém pega Deus de surpresa. Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, antes mesmo de nós existirmos. E já estava decidido. Antes mesmo de nós nascermos, ele já tinha determinado o dia da nossa própria morte. Então não creia que foi algo que Deus teve que mudar de plano, teve que mudar o centro da vontade dele, de forma nenhuma. A vontade dele é inerrante e é infalível. Nada pega Deus de surpresa, nada pode pegar Deus de surpresa. O que aconteceu na cruz? Jesus, quando ele está lá naquela cruz, muito mais do que uma morte física, é uma morte espiritual para nos trazer a vida. Ele não apenas morre por nós, ele morre em nosso lugar. Porque Isaías 53:5 vai nos dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Era a nossa culpa, era o nosso castigo. Mas foi ele quem pagou o preço por cada um dos nossos pecados. A palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, e essa morte física e espiritual. Jesus, então, ele toma o nosso lugar, ele diz, eu não vou permitir que os meus filhos morram e se desvirtuem completamente do meu Pai que está no céu. Portanto, eu, que sou santo, que sou irrepreensível, eu vou descer na terra e eu vou morrer em lugar deles. Eu vou tomar o lugar que era para eles. A cruz, meus irmãos, não era para Jesus. A cruz era para nós. A cruz, ela foi feita para nós. A cruz, ela não era para Jesus, ela era para Barrabás. Barrabás, que é como um representante de nós naquele lugar, naquela história, nós somos como Barrabás. A cruz, ela foi feita por nós, para nós. Ela foi feita sob medida para os nossos pecados. E ele, que não tinha nenhum pecado, foi transpassado pelos nossos pecados. Pelas nossas iniquidades, ele foi morto. Ele foi dilacerado pelos nossos próprios erros. Ele foi chicoteado, ele foi zombado, ele foi humilhado, porque nós era que deveríamos ser humilhados, transpassados, destruídos. Era nós que deveríamos estar no lugar daquele Jesus, que era santo, que era irrepreensível, mas esse era o plano perfeito da salvação. Deus sabendo que o homem pecaria, porque quando Jesus, ele vem, ele não é como um plano de escape, como se Deus não soubesse que o homem pecaria no jardim. Quando Deus cria Adão e Eva, ele já tinha a plena ciência de que o homem iria cair naquele jardim. Não se engane, meus irmãos, Deus jamais é pego de surpresa. Deus jamais foi surpreendido com o pecado de Adão e com o pecado de Eva.
Ele, sabendo que isso aconteceria, já traçou o plano perfeito, que era Cristo padecendo naquela cruz para nos trazer de volta, para nos ligar de volta à vontade de Deus. E a justiça de Deus, ela foi satisfeita. Deus é amor, mas ele é justo, ou seja, Cristo ele precisou vir, porque Deus é amor e ele nos ama. Ele não poderia deixar que os seus próprios filhos padecessem em pecado, padecessem no inferno. Mas ele também é justo. Na mesma medida que ele é amoroso, ele é justo. Então ele precisava que houvesse um sacrifício. Em todo o Antigo Testamento que aponta para Cristo, há sacrifícios para a remissão de pecados. A gente já vê isso acontecendo muitas vezes quando a gente lê a palavra de Deus. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia aponta para aquilo que viria, para aquilo que seria a nossa salvação. Alguém precisaria ser punido. Romanos 3:25 vai nos dizer que Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação dos nossos próprios pecados. Todos nós pecamos, todos fomos destituídos da glória e hoje precisamos do sacrifício deste Deus. Na cruz, a justiça não foi ignorada, ela foi satisfeita. Alguém precisaria padecer pelo salário desses pecados que todos nós, eu e vocês, todos nós cometemos. Todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. E precisamos de um Cristo para que nos salve desses nossos pecados. Precisamos de um Salvador que venha e tome sobre si todos os nossos erros, todas as nossas falhas, todas as nossas transgressões, coloque diante de si os nossos pecados, coloque dentro de você, tome a responsabilidade para ele e diga: vocês estão livres. Quando Jesus morre, o que está dito, o que ele diz é tetelestai. O que significa a palavra tetelestai? Tetelestai significa está pago, está consumado. Quando alguém tinha uma dívida na justiça ou uma dívida com alguém, ela dizia, escrevia no documento tetelestai, que significa está pago, está consumado. Ou seja, nós já não devemos nada para Satanás, nós não devemos nada para o mundo espiritual, porque Jesus já pagou esse preço que era altíssimo. Sobre um alto preço nós fomos comprados, diz a palavra de Deus. Hoje nós somos filhos dele, por graça e não por honra, por graça e não pela nossa própria glória, nem por nosso próprio mérito. Não é por nós que nós somos salvos porque ele padeceu em nosso lugar. João 19:30 vai nos dizer, ele não estava dizendo que acabou a minha vida, ele estava dizendo a dívida foi paga, quando ele diz que está consumado. Ele não está dizendo que a minha vida acabou, que eu fui destruído, que eu fui acabado porque esses pecadores me mataram. Não. Sim, os nossos pecados mataram Jesus, mas ele não estava dizendo isso, ele está dizendo que a dívida que nós tínhamos com o mundo espiritual foi paga. Foi paga naquele sacrifício que foi perfeito na cruz do Calvário. É um roteiro de cinema. Se você analisar bem toda a história, se você analisar bem toda a escritura sagrada, ela vai apontar o erro do homem em todo o tempo, evidenciando esse erro e dizendo que esse erro afasta de Deus. E cada vez mais que você consegue lendo e caminhando por entre as escrituras, por entre a Bíblia, você vai ver que esse erro que o homem comete, ele desvirtua tanto a sua natureza de Deus, que ela vai ser uma natureza destruída, uma natureza pervertida, uma natureza pecaminosa. E agora esse Deus, que é tão santo, que é tão bom, que é tão maravilhoso, ele traz o seu próprio Filho, que é a própria forma corpórea dele mesmo, para que ele padeça por causa desse erro que o homem cometeu. Não foi Deus que designou o erro, mas foi a natureza caída do homem, que se perverteu pelo pecado, que ouviu a voz de Satanás quando nunca deveria ter ouvido, que estava no lugar errado, com as pessoas erradas, ouvindo coisas erradas. Não seja você como Adão e Eva. Que você não ouça pessoas erradas, que você não ouça conselhos errados, que você não faça coisas que você não deve, coisas que Deus já te disse que você não deveria fazer. Isso é muito ligado com os Salmos 1, que vai nos dizer: não vos detenham nos caminhos dos pecadores, nem se assentem nas rodas dos escarnecedores.
Não andem no caminho deles, não façam, não vivam conforme a natureza pecaminosa dos ímpios que ainda não conheceram a graça desse Deus. Porque nós não temos nenhuma diferença entre essas pessoas a não ser Cristo que padeceu em nosso lugar. Nós não somos melhores do que as pessoas que estão no mundo, nós não somos superiores, nós não somos mais conhecedores, nós não somos nada além dessas pessoas. O que nós temos, a única coisa que nós temos de diferentes deles é a graça que nos encontrou. É o poder desse Deus que nos tirou das amarras do pecado e nos lavou e nos transformou de forma completa e não parcial. Nós não fomos salvos de forma parcial. Nós não fomos salvos uma parte do nosso corpo. Nós fomos totalmente transformados e renovados por esse sangue. Creia em Cristo. Saiba que Ele te ama. Saiba que Ele entregou nas tuas mãos o direito de ser filho de Deus e de estar com Ele, porque no reino só entra filho. E é por isso que a palavra enfatiza isso, que em João 1,12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no teu nome, no nome de Jesus, que está acima de todo nome. Pedro, em Atos, em uma dessas primeiras pregações, ele vai dizer: não há outro nome que dado entre os homens, ou seja, que está entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ninguém se importa com a nossa salvação. Ninguém se importa com a salvação do outro. A salvação, ela é individual. Se você é salvo, não significa que outra pessoa da sua família será salvo. Se você foi salvo hoje, é porque Cristo te salvou. E Ele sim se importa com a salvação de nós todos. E hoje nós sim se importamos com a salvação das demais pessoas, porque não somos nós que habitamos mais em nossos próprios corações, em nossa própria mente. Hoje, o Hugo, que era o Hugo de antes, o Hugo antes de Jesus, ele morreu para que hoje viesse o Hugo com Jesus, para que Jesus reinasse no meu coração. Se você ainda não tem esse Cristo, se você ainda não tem essa presença, esse sobrenatural, essa graça inerrante, infalível, esse amor, essa glória que é maravilhosa nos nossos corações, permita que Ele invada o seu coração, permita que Ele more dentro de você, permita que Ele faça o que Ele bem entender com a sua vida, que é a melhor decisão que você pode tomar. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. E a gente vê que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, ou seja, a salvação, ela não vem do homem a Deus, ela vem de Deus ao homem. O véu, ele é rasgado de alto a baixo, de Deus para o homem. Não permita que você seja enganado por essa natureza legalista que nós temos dentro de nós, em pensar que a nossa salvação é pelas nossas próprias obras, é por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós pensamos ou ajudamos o próximo. Isso não nos salva, meus irmãos. Isso apenas demonstra que o Cristo está dentro de nós, que o Cristo habita nos nossos corações. Isso é a verdadeira natureza do Evangelho. Saber que nada é por nós, mas tudo é pelo Cristo. Tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Martinho Lutero já nos dizia: na cruz, Deus tratou Jesus como nós merecíamos para nos tratar como Ele merecia ser tratado. Isso resume tudo, meus irmãos. Porque Cristo padeceu em nosso lugar para que nós tivéssemos o direito de filho que Ele tinha. Nós somos criaturas de Deus. Só somos filhos. Só podemos ser chamados de filhos de Deus porque Jesus nos deu esse direito. Porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, nos entregou tudo que nós precisávamos, morreu, literalmente morreu. Ele não era apenas um espírito, como muitas pessoas pensam. Ele não era apenas Deus. Ele era 100% homem. E ele era 100% Deus.
tudo em uma coisa só. Ele não era 50%, 50%, ele era 100%. Exatamente. Alguém que conseguia ter as duas naturezas de forma plena. De forma plena. Ele era Deus e ele era homem. Ele não era metade Deus, metade homem. Ele não era um semideus, ele era totalmente Deus. E ele era totalmente homem. Totalmente. Muita gente celebra a cruz, mas continua vivendo como se ela nunca tivesse acontecido. Que nós não venhamos ser assim, meus irmãos. Que nós venhamos ser transformados por essa cruz. Ser transformados por essa graça sobrenatural que nos alcançou. Nós não precisamos de outro sacrifício, nós não precisamos de outros ritos, outras coisas para nos reconciliar com Deus. Ele foi o sacrifício verdadeiro. Ele foi o sacrifício real. Ele veio para nos transformar, veio para nos trazer uma paz que excede todo o entendimento. 2 Coríntios 5,15 vai dizer que ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Que a nossa vida não seja mais para nós mesmos, mas que seja para Ele, para satisfazer os desejos e as vontades dEle. A pergunta não é só, Jesus morreu por você? A pergunta é, você está vivendo por Ele? Essa é a pergunta. Nós estamos vivendo por Cristo ou só querendo que Ele morra por nós? Ele morreu. Ele fez a parte dele. Ele é o Deus amoroso que morreu e padeceu pelos nossos pecados, mas nós estamos sendo os filhos fiéis que estamos vivendo por esse Deus, ministrando a palavra por onde quer que venhamos estar. A toda criatura ele disse, viva conforme a palavra te disse para viver. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário aqui embaixo me dizendo algum ponto que eu deixei faltando, alguma coisa que você acha interessante comentar, outra sugestão de vídeo que você gostaria de ver por aqui. Vou deixando esse vídeo por aqui, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito nesse canal e gostaria de acompanhar mais conteúdos como esse, conteúdos teológicos, conteúdos que edificam a nossa fé, verdade, olho na cara, eu tô aqui sem edição, eu não preciso de nada que venha prender a sua atenção, eu quero apenas comentar sobre Jesus com você. Se você gostou desse vídeo e quer mais conteúdos como esse, se inscreve aqui embaixo, assina o sininho para receber todas as notificações. Fica com Deus e até logo.